Bora lá. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja tu uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse momento da palavra a Ti, Pai. Que cada palavra que saia desse altar venha direto aos nossos corações e atinja o objetivo que o Senhor determinou. Que esse seja o botão de start de um ano maravilhoso contigo, de um ano de crescimento, de um ano de direção. Senhor, que nós possamos ver o extraordinário nesse ano, que nós possamos ser família bendita nesse lugar e que através de nós, famílias sejam benditas também como foi com Abraão. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de Deus chamar Abraão, o mundo estava espiritualmente quebrado. Em Gênesis 11, a humanidade tentava construir uma torre, a Torre de Babel. Por que a humanidade tentava construir essa torre? Primeiro, eles estavam tentando fugir do destino que Deus poderia dar para eles de novo. Tinha tido dilúvio, muita gente morreu no dilúvio, a maioria, né? Ficou lá Noé e a família dele, como você já sabe. Mas eles não queriam que isso acontecesse de novo. Então qual que era o plano? Construir uma torre para se salvar desse dilúvio se viesse. Então em nós, Deus não toca de novo. Mas mais do que isso, eles queriam alcançar o céu, eles queriam ser deuses. Então abrir portais, enfim, aí já é mais profundo. Mas o que é principal nisso aqui? Na verdade, eles queriam construir uma identidade sem Deus. E é isso que a gente tenta a todo momento. Todo mundo precisa de uma identidade. Na verdade, todo mundo precisa de um pai, né? Esse é a resolução de todos os problemas da vida. Todo mundo precisa de um pai. E no fim a gente descobre que esse pai é Deus. Mas, buscando essa identidade aí, a gente se quebra, a gente cria ídolos, a gente cria atalhos, a gente se distancia de Deus, porque a gente acha que a gente é espertão. Mas voltando aqui para Gênesis, eles vão lá e dizem: façamos para nós um nome. Era um povo unido, mas sem propósito. A gente consegue se unir sem Deus, mas toda união sem Deus tem um fim determinado. Vai acabar em baixaria, vai acabar em morte, vai acabar em pancadaria, em confusão, de um jeito ou de outro. Eles trabalhavam juntos, mas fora do centro da vontade de Deus. E qual o resultado? Confusão, dispersão, perda de direção, falta de pertencimento verdadeiro. Babel representa o esforço humano tentando construir algo sem Deus no centro. E é exatamente depois desse colapso que Gênesis começa, Gênesis 12 começa. Deus não fala com multidões, Deus fala com o homem nesse momento. Enquanto o mundo tentava subir até Deus por obras, Deus decide começar tudo de novo através de um relacionamento. E ele chama Abraão. Abraão não era profeta, não era sacerdote. Abraão não tinha um templo. Eu não preciso de um templo para me conectar a Deus. Aqui é o quartel-general. É onde eu venho aprender para eu sair daqui, me conectar com Deus e fazer história com Ele nessa terra. Certo? Então a presença de Deus não depende de um templo, de Bíblia, de promessa visível. Ele vive em Ur dos Caldeus, que era uma terra próspera, cheia de idolatria, segurança financeira, estabilidade cultural. Ou seja, conforto sem propósito. Aí Deus vai lá e fala para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai. Deus não pede ajustes, não pede, rompe aí. Ele fala: sai do lugar de onde você está,
para você construir algo que ainda não existe, Abraão. Você não vai ver, mas sai. Abraão não recebe um mapa, ele recebe um chamado. Eu e você não recebemos um mapa, a gente recebeu um chamado. Desse jeito simples. Para onde a gente vai, não sei. Eu sei quem me chamou. Eu sei o final lá em Apocalipse. Eu não preciso saber como, eu preciso saber quem. Eu sei quem me chamou. Ele não herda uma casa pronta. Ele começa uma família espiritual. Simples. E a partir da obediência de um homem, Deus forma um povo. Gera pertencimento, estabilidade e identidade. Ele prepara um plano de salvação para todas as famílias da terra. Tudo começa quando Abraão aperta o start. Toda vez que Deus quer iniciar um novo tempo, Ele chama alguém para sair do lugar de onde está. E a pergunta nessa manhã é: onde você está? Qual é o lugar que você está nesse momento? Onde você parou no ano passado e precisa avançar nesse ano? Para onde o Senhor está te chamando? A maioria das pessoas, elas querem um novo tempo, mas poucas estão dispostas a sair do lugar de onde estão. Meu irmão, como é que você quer coisas diferentes, fazendo as mesmas coisas? Acho que quem falava isso aí era Einstein, mas quem falava muito isso era minha mulher. Sei por causa disso. Abraão, ele não começou com mapa, como eu disse. Não começou com garantia. Não sabia nem onde ia morar. Ele só ouviu: saia. E quando ele saiu, o céu começou a se mover. Quando eu e você saímos do ponto de inércia, o céu começa a se mover. Quando a gente sai da estagnação, mesmo na força do ódio, se é que eu posso falar isso nessa pregação. Ódio é uma palavra muito forte. A palavra diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, vamos trocar. Na força da ira santa, você sai. Você começa a se movimentar, o céu começa a se movimentar. Pode ser um princípio físico até, porque isso é para o justo e é para o ímpio também. Se o justo se move, o céu se move com ele. Se o ímpio se move, cara, também se movem as coisas com ele. Pode se mover o inferno, sei lá. Alguma coisa se move porque sempre acontece alguma coisa diferente. Para a gente e para o descrente. Sendo assim, hoje não é um culto de promessa, é um culto de start. O primeiro da série. Todo novo tempo ele começa com uma saída. Deus não disse: fica aí que eu te abençoo. Dificilmente o Senhor vai te abençoar no lugar de conforto. O lugar de conforto é um lugar de morte. O Senhor nos chama para um lugar de desconforto, um lugar de confronto. Todos, absolutamente todos os heróis da fé tiveram que avançar para um lugar de desconforto. Todos aqueles que estavam num lugar tranquilinho, de boa, tal, foram arrancados de um jeito ou de outro. Ou eles tiveram que sair por vontade própria, ou o Espírito Santo espremeu eles com uma palavra que chama equibalo. Equibalo é uma expressão que significa meio que um envio à força. É como se você estivesse espremendo um pote de mostarda que está entupido. Você aperta, 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 não sai, fica bravo, de repente ele faz e sai tudo. Equibalo. Então, se você não sair da sua zona de conforto, o Espírito Santo vai fazer você sair, nem que seja por esse equibalo. É como se fosse o apertar de start de um carro ou girar a chave. O destino ainda não aparece lá no Waze. Não sei, só liguei. Tem dias que você só quer ligar o carro e andar. Tem gente que gosta de carro, é uma terapia. Vamos lá, vamos pegar uma estrada, vamos acelerar. Para onde? Não sei. Talvez eu ache ali um restaurante bem legal na estrada. Deixa rolar. Apertar o start é isso. O destino não aparece, mas o motor começa a funcionar. 2026 ele não vai começar para quem só deseja, vai começar para quem decide sair da inércia, sai da passividade, sai da paralisia, do cansaço, virou a chave, mudou o ano. Tem alguma coisa mística nisso? Não tem. Mas
é uma época que muitos conseguem fazer um ponto de inflexão, uma escolha. E é a partir da sua escolha que as coisas mudam. Eu escolho não estar mais no cansaço. Eu escolho não estar mais na paralisia. Eu escolho não estar mais na murmuração. Eu escolho mudar. E para isso eu vou fazer coisas novas. Eu vou acelerar, eu vou apertar o start, eu só vou. E vou deixar Deus fazer. Sai do um dia eu faço. Porque o Senhor tem uma missão para hoje. Um dia eu faço. Pode ser que a janela se feche. E sabe o que a gente vê na Bíblia? Página após página. Reis sendo levantados. E quando reis são levantados, existe um desejo no coração de Deus para aquela nação ser conduzida por aquele rei. Existe um tempo onde o rei ele se consagra ao Senhor. Senhor, o que vai ser do meu reinado? O que eu tenho que fazer? E ali o Senhor dá direção. Você vai ser o cara que vai mudar isso, vai mudar aquilo. Existe um desejo no coração, assim como existe para mim e para você. Só que, como eu estava falando, levantam-se reis se perdem. E você não vê escrito, mas vê nas entrelinhas Deus falando: próximo, vira a página, próximo. Esse aqui era para ter sido uma bênção, mas se perdeu. Próximo. Nosso Deus é um Deus geracional e os planos dele não vão se perder. A gente já sabe o final, então não vai se perder. Mas a decisão é se eu e você vão fazer parte disso e vão viver o melhor de Deus. Por mais que a gente não pense que é o melhor, por mais que a gente ache que é difícil, lá na frente a gente vai agradecer tanto por ter obedecido, por não ter perdido essa janela de visitação, por não ter ouvido do Senhor: próximo, próximo. Não, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O que o Senhor tem para mim hoje? Eu não quero saber o como, eu só quero saber se o Senhor vai estar comigo. Davi, antes de entrar em guerras, por mais que essas guerras pudessem parecer que eram obviamente para serem lutadas, era coisa justa, coisas que o Senhor tinha de plano. Então, se eu já ouvi isso aí do Senhor, por que eu vou orar de novo? O que foi, Amoricos? Não, estou de boa. Estou de boa. Tem um negocinho em cima. Mas está me pegando? Então tá bom. E Davi sempre orava: Senhor, devo entrar na guerra? Se eu entrar na guerra, a gente vai vencer? Na maioria das vezes era óbvio: sim, você vai vencer, mas teve uma guerra que o Senhor falou: não vai. Se Davi tivesse ido, ele teria perdido. Então eu só preciso do Senhor. Vou ou não vou? Aperto o start para começar isso ou não? Aperto o start para aquilo ou não? Vou para a missão ou não vou? Na missão o Senhor me guia. Deus revela o caminho enquanto a gente anda. Deus ele não mostrou a terra antes, ele disse: para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão, que terra é essa? Não sei. Abraão morava lá, cara. Talvez ele nem conhecesse o que tinha em volta. Ele era próspero, o pai dele tinha lá uma fabricação de estátua, enfim, ele era famoso, era rico. Ele prosperava naquela cidade, então por que ele sairia? Mas larga tudo e vai para onde eu vou te mostrar. Vamos ver se você tem coragem disso aí. E a revelação veio no caminho, mas não veio antes. Quem quer clareza total, nunca sai. Se você esperar ter clareza total da sua missão, do que o Senhor quer de você, você nunca vai começar. Porque é um quebra-cabeça, e cada peça do quebra-cabeça, Ele vai te dando no caminho. A primeira está apostas aqui. Começa 2026. Vamos lá, tira o cansaço, tira a inércia, tira a letargia, tira o mimimi e vamos começar. Essa é a primeira peça. O que vai formar o quebra-cabeça no final, eu não sei. Tenho expectativas, mas não sei. Mas eu sei quem me chamou. E quem sai, recebe clareza andando. O farol de um carro, ele não mostra o caminho inteiro.
Peguei a estrada aí esse fim de ano, começo de ano. Escuro, de noite. Cara, ali na Mogi Betioga, Rio Santos, não tem iluminação na maioria da estrada. Então você pega de noitão ali, escurão. E você tem o facho de luz do carro. Você sabe o que tem lá na frente? Não sabe. Sabe o que tem do lado? Não sabe. Atrás, muito menos. Mas você vê o que você precisa ver no farol. O trechinho que você precisa ver. Com o Senhor é a mesma coisa. A gente liga o carro, Ele mostra trechinho por trechinho. Você não vai saber lá na frente. Você não vai saber qual que é o próximo passo depois do passo que você já recebeu agora. Um passo de cada vez. Só executa. E essa igreja, ela não tem todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas. O pastor Digão não tem. A Ingrid não tem. A pastora Débora não tem. Qualquer um que suba aqui nesse altar não tem. A gente vai um dia após o outro. Eu, inclusive, não consigo montar uma pregação antes. Eu só consigo montar no mesmo dia. Tem gente que monta antes e é maravilhoso. Eu não consigo. Senhor, o que o Senhor tem para hoje? E vai, e pá. 5 minutos antes de desespero, e pá. E é assim que o Senhor faz. É confiar, Senhor, não tem pregação ainda, faltam 5 minutos. Eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa, eu sei que o Senhor tem. E na nossa vida é a mesma coisa. Por que a gente insiste em querer saber? Você não vai saber. Não tem receita de bolo. A única receita de bolo que existe é a Bíblia. Se está na Bíblia, boa, segue. Se não está na Bíblia, não segue. Se você orou e Deus falou vai, você vai. Se você orou e Deus falou não vai, você não vai. O que é fora disso, poderia falar que é procedência do maligno. Simples e direto. Um passo de cada vez. Deus tem algo poderoso para essa família. Ele tem direção diária, semanal. Ele tem um povo para ser anexado aqui, pessoas para serem salvas, um templo para se estabelecer, uma obra para ser feita em conjunto com Ele, uma janela posta e uma porta posta. Ele tem um pertencimento e uma identidade para a gente, família. Em 1 ano, ninguém consegue ter uma identidade. A gente está formando isso. A gente fala, vem ser alva, vem ser família. Pô, que família é essa? Verdade, que família é essa? Cara, eu não estou falando que é agora uma família. Apesar da gente começar a ser. Algumas coisas a gente é, mas é uma formação. Não existe família já colocada na terra pronta. É um desenvolvimento. Um casamento. Cara, até ele ficar bom demora, não é? Pô, é assim. A gente começa tudo errado, a gente começa mesmo sem saber, mas a gente só ouve de Deus. Casa vive o processo é maluco, mas no final, eu sei que me chamou, eu sei quem deu ordem, e eu sei que nesse processo maluco, difícil, o Senhor está me formando, está formando ela, está formando uma família, daí vem filhos, eu não sei ter filho, daí começa, né? A aprender a cuidar de filhos e blá blá blá. Cara, nunca deu errado para quem faz do jeito que Deus mandou. Quem não faz vai dar errado. Os processos com Deus são assim. Aperta o start do que Deus está te mandando. Qual que é o start que você precisa? É mudar de emprego? É começar um projeto novo? É casar? É se batizar. É começar um novo devocional com Deus esse ano. Estabelecer novos parâmetros para a sua vida com Deus. Começar uma dieta. Amanhã é o dia. Já comprei os potinhos da marmita. Só falta comida. Mas vai. Sem Ozempic, sem Monjaro. Só começa. Quem aperta o start se torna bênção para os outros. Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, ele não saiu só por ele, só por mim.
não tem propósito. Todo o propósito de Deus vai envolver pessoas. Quer saber se algo é de Deus para a sua vida? Tem um filtro muito fácil. Além de estar na Bíblia ou não, né? Quer saber se é de Deus? Esse propósito, ele tem a ver com pessoas. Ele beneficia só você? Ou ele beneficia o povo de Deus? Um povo. Se for sobre os outros, muito provavelmente é de Deus. Se a bênção parar só em você, não é. Não é. Tudo de Deus é sobre o povo de Deus, é sobre um corpo. Não tem como ser igreja uma pessoa só. É onde estiverem 2 ou mais. Não tem como ser igreja se só eu estiver aqui. Não tem como ser igreja se só eu e a minha mulher estivermos aqui. Mas cada um de nós forma uma parte do corpo. E essa parte do corpo forma um propósito que não para aqui. Ele começa aqui, termina em gentes. Ele começa, na verdade, ali, passa aqui, passa lá, passa lá, passa lá, passa lá. E cada um que aperta o start e diz sim, começa a ser um abençoador do próximo. E sendo um abençoador do próximo, como não vai dar certo? Como Deus não vai estar nisso? Se for sobre o próximo, Deus vai estar nisso. O evangelho é sobre o meu próximo, não é sobre mim. Tem lá uma parte da Bíblia que Paulo escreve uma carta lá, já não sei mais qual, mas ele vai e fala: cara, o Deus de vocês é o próprio ventre de vocês. Significa que é porque os caras comem demais? Não é isso, é porque eles pensam só neles, só no que vai parar neles, só no benefício deles. O Deus de vocês é o próprio ventre. Agora, quando eu penso no meu próximo, o meu Deus é o meu Pai, é o Pai dessa família. E se eu faço para o meu irmão, eu estou fazendo para Deus. Abraão, ele saiu para gerar um povo. O start de um homem virou o início de uma família inteira. Toda casa começa com alguém que decide colocar o primeiro tijolo. Depois ela continua com a galera chegando. E vem cá, vou te ajudar, vou colocar mais um. Agora coloca a argamassa você. O que você é bom? Ah, eu sou bom em fazer o café. Beleza, você é importante para montar essa casa, porque todo trabalhador precisa do café. Beleza, então faz. O que você é bom? Cara, eu sou bom em contar piada. Beleza, você vai ser o divertimento quando a galera estiver cansada. E todo mundo vai se completando, cada um com o dom que Deus deu. Mas um primeiro apertou o start, veio o segundo que decidiu apertar o start junto depois, e o terceiro, e assim a gente vai crescendo, virando uma família com um propósito em comum, com um objetivo em comum, com um Deus em comum. E isso faz a gente virar família. Não é do dia para a noite. Se estabelece com o tempo e com processos. Então, vem ser família, vem ser alvo. Estamos formando, estamos em construção. Ela continua por um bom tempo, mas cada dia mais isso vai melhorando. Pode ter certeza. Então quem vai ser o contador de piada? Quem vai ser o cara do café? Quem vai botar o tijolo junto? Quem vai ser o cara da enxada? Vão apertar o start. E não construir uma torre para ser maior que Deus, mas vão construir um lugar para que Deus se estabeleça. Isso como família na igreja. Mas eu também convido você a fazer isso na sua família, na sua vida pessoal. Você não é maior que Deus, e você não vai construir essa torre sozinho. O objetivo é construir uma casa para Deus na sua família, para que Ele venha e desça, e não para que você suba e seja maior que Ele. Estabelece um templo na sua vida, para um novo tempo. Deus, Ele não está chamando você só para assistir. O culto, isso aqui é muito sério. Não sou eu falando aqui. Não tem propósito nenhum. O culto, ele precisa ser uma experiência viva. Enquanto eu estou falando aqui, você está recebendo aí. Enquanto você está recebendo aí, você está dando glória para Deus. E a glória sobe, os anjos sobem e descem
com a oração do povo e transformam em bênção e vai virando, cara, uma festa isso aqui. Isso é um culto, é uma interação. Tem quem está pregando, quem está ouvindo, mas também está orando por quem está pregando, e daí a gente dando glória junto. É uma família. Vocês querem ouvir alguém falar só? Meu irmão, tem um monte de coaching hoje aqui que canta louvor também. Você pode ir lá e achar que é a igreja. Só ele vai falar. Vai ter louvor. Você vai achar que é a igreja. Você vai se enganar. E eu não estou falando contra isso. Você tem que aprender. Você tem que se estimular, tem que crescer. Faz parte. Só não acha que é a igreja. Igreja é outra coisa. Igreja é interação. Igreja é corpo. Igreja é a gente avançar junto. Não sozinho. Essa igreja aqui sem vocês não é. Sem os que vão chegar, não é. Não tem propósito. Se fosse assim, montava essa pregação, fazia na internet, acabou. Mas Deus não me chamou para isso. Deus não chamou vocês para isso. Deus chamou a gente para ser família junto, para construir junto, para começar um 2026 diferente. A gente plantou bases com lágrimas no ano passado. Foi difícil, foi, cara, ardeu, doeu, teve choro, teve risada, teve tudo. Teve preguiça, teve, meu Deus, vou desistir. Teve tudo. Mas para a gente chegar aqui hoje e começar a construir um 2026 maravilhoso. Deus conta com a gente, Deus conta com você, Deus conta comigo. A gente só vai chegar lá se for junto. A gente só vai ser família se realmente a gente quiser estar como família. Não tem milagre. Deus não vai fazer pirim-pim-pim, virou uma família assim. Não vai. Quer ser família? Precisa se esforçar para ser. Quer casar com uma mulher? Você vai ter que chavecar ela. Você vai ter que gastar dinheiro. Você vai ter que gastar presente. Você vai ter que ser engraçadinho às vezes. Você vai ter que apaixonar ela. Cara, é um rolê, é um trabalho pra caramba. Cara, você tem que mostrar que você é homem, você tem que fazer um monte de coisa. Só então, lá na frente, você vira família. Não é do dia para a noite, ó, casamos e viramos família. Não é. E aqui também não é. Então, quer ser família? Vamos lá. Qual a boa hoje? Vamos estar junto? Qual a comunhão hoje? Vamos fazer. Vamos no ND, vamos, sei lá, no aniversário da Sol, sei lá, vamos fazer alguma coisa como família. Vamos orar um pelo outro. Pô, desse jeito. Estou passando isso, vocês podem orar por mim? Pô, estou precisando de direção. Ô Fernandão, cara, o que Deus tem falado no seu coração? De repente serve para mim também. E um vai fazendo crescer o outro. Isso é família. Tem coisas, óbvio, que você não vai compartilhar com todo mundo. Normal, não façam isso. Você precisa saber as pessoas que você abre o seu coração. Combinado? Agora, à medida que você vai avançando, você vai fazendo irmãos. O nosso jogo aqui é esse, fazendo irmão e formando uma família. A coisa mais gostosa que tem é poder pertencer a um lugar. Saber, cara, sou da família Alva lá. Lá os caras se vestem desse jeito, tem esse hábito aqui. Pô, e daí um vai começar a ficar igual ao outro, não é que a gente vai ficar na forminha, não é isso. Mas tem a ver com pertencimento. Começa a ter modinha de uma roupa, o cara vai lá, compra igual, enfim. Vai criando características em comum, a gente vai começando a ficar parecido entre nós. Mas surpresa, não é parecido entre nós. A gente está começando a ficar parecido com Cristo. Um vai ficando parecido primeiro, o outro vai imitando. E todo mundo fica a cara de Cristo. E vira uma família. Deus quer construir um lugar seguro nesse lugar. Uma casa espiritual, uma família para os nossos filhos. Imagina, a gente não tem adolescente aqui. A gente tem crianças pequenas. E uma hora essas crianças vão crescer. Imagina elas poderem falar. Tinha uma casinha que a gente começou lá na igreja que tinha um jardinzinho e a gente brincava disso, daquilo. Esse aqui, ó, eu já estou com 30 anos, eu conheço ele desde os 5.
Meu irmão, raízes para sempre. Se você não teve isso numa igreja, cara, é maravilhoso. E aqui você vai ter. A gente já está mais velho, mas beleza, quando eu tinha 39 anos, eu conheci o Cristóvão. Cara, hoje eu tenho 80 e ele está aqui. A gente está andando de cadeira de roda junto aqui. Tem babá para todo mundo, elas levam a gente tomar sol no parque, né? Mas estamos juntos. Pô, que história que a gente construiu. Família. Simples assim. Abraão apertou o start sem saber o final, mas Deus já sabia. 2026 é colheita, mas só para quem entra no campo e faz acontecer. Não é sobre entender tudo, é sobre obedecer agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a uma hora, é obedecer agora. A mesa está posta, o Pai está na ponta da mesa. Isso aqui, apesar de não ser um dia de ceia, a palavra é uma ceia. Tem comida, tem bebida. Tem o Pai na mesa, tem o Espírito Santo rodeando e tem os filhos. E o Pai fala: filhos, 2026 começou. Vamos, porque essa mesa aqui dá para ficar muito maior. Tem tanta gente que eu quero colocar, mas eu preciso de vocês. Na verdade, eu nem preciso, mas eu estou convidando vocês. Vamos fazer essa história junto, filhos. Se fosse para fazer sozinho, eu falava para os anjos fazerem, mas eu quero cada filho falando: trouxe mais um. Ontem eu estava procurando um livro do Rick Warren. Estava procurando uma igreja com propósito. Mas aí eu estava vendo um podcast da mulher que traduziu o outro livro dele, que é, depois da Bíblia, o livro mais vendido do mundo. Alguém conhece? Chama Uma Vida com Propósito. É o segundo livro mais vendido do mundo. E é muito legal. Recomendo a leitura. E aí ela estava contando que como que foi escrito esse livro. O Rick Warren tinha um pai crente, e aí esse pai estava morrendo, estava sendo cuidado, estava no leito do hospital. E aí ele ali nas últimas palavras, o que ele pediu: me dá mais um tempo, eu quero levar só mais um, porque ele estava pregando para a enfermeira. Deus, só mais um. Que o meu coração e o seu coração nessa manhã seja o mesmo desse. Deus, deixa eu apertar o start para alcançar só mais um, para colocar na sua mesa o irmão que estava perdido. Me deixa eu ser o participante dessa história. E a pergunta para mim e para você agora nesse final é: quem aqui sente que Deus está dizendo sai? Sai de onde você está. Vamos lá. Tem algo grande e poderoso para mim e para você. Quem precisa apertar o start ou parar de adiar, apertar o start. Quem quer fazer parte da construção dessa casa, dessa família espiritual. Tem lugar na mesa para mais gente. E tem vínculos para serem feitos entre nós. E entre nós com Deus. O Senhor ordena bênçãos na congregação dos santos. Quando todos nós estamos reunidos, que nem agora, o Senhor ordena bênçãos sobre as nossas vidas, que não vão ser ordenadas no secreto. Para o secreto Ele tem outras bênçãos, mas para cá Ele tem específicas, para essa mesa. Fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça. Venha louvor,
Quem sente que Deus está dizendo sai. Sai da inércia. Sai da posição de vitimismo. Sai da estação que você estava preso, porque tem um lugar ainda mais alto para você. Dá o primeiro passo, porque onde você estava já não serve mais. Dá o primeiro passo, porque eu tenho coisas grandes para te revelar. Enquanto o louvor toca, deixa o Senhor tocar o seu coração. Traz o entendimento dos lugares que você está preso e precisa sair. Qual é o próximo passo? Eu não sei. Só levanta a sua mão para Ele e fala: Senhor, eis-me aqui, eu vou sair. Eu vou sair. Eu quero avançar. Eu quero o que o Senhor quer para mim. Eu quero um ano de 2026 diferente. Se já foi bom 2025, eu quero um 2026 ainda melhor. Nem que seja na zona de confronto, nem que seja fora da minha zona de conforto. Eu quero, porque eu confio no Senhor. As minhas bases não estão nas riquezas. As minhas bases não estão em coisas palpáveis. As minhas bases não estão em coisas dessa terra, desse mundo. A minha base está no meu Deus, está no meu Senhor, está no meu Jesus, está no que Ele fez na cruz por mim, está no que Ele me ama e se deu por mim. E se Ele se deu por mim, por que eu não vou entregar tudo? Por que eu não vou confiar? A pergunta de Jesus para um filho é: filho, alguma vez eu menti para você? Se eu nunca menti para você, por que você tem medo? Só vai, e eu vou estar com você. Se eu falar vai, você vai. Se eu falar para, você para. E onde a minha glória for, ali você vai. Agora, onde a minha glória não for, ali você não vai. E no meio do deserto eu vou ser a sua provisão. Eu vou trazer o maná, eu vou fazer as codornas caírem do céu para ser o seu alimento. Eu vou tirar água da pedra. Os seus sapatos, eles não vão se desgastar. As suas roupas, elas não vão envelhecer, porque eu estou com você no caminho. Agora, se for nos pastos verdejantes, eu também estou com você, se esse for o lugar que eu mandei. O Senhor tem deserto para quem precisa de deserto. Tem pastos verdejantes e águas tranquilas para quem precisa de águas tranquilas e pastos verdejantes. Não peça coisa errada na hora errada. Deixa o Senhor escolher qual que você vai. E no fim você vai agradecer. Não existe crescimento sem esticar, sem dor. Mas na dor Ele é o nosso consolo. Ele é o nosso crescimento. Ele é a nossa força. E coisas grandes, poderosas, incríveis, aventuras com o Senhor a gente vai viver nessa estação. E seremos família. Deus que não é homem, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Deus de aliança, se coloque em pé, levanta a sua mão. Essa é a sua adoração de 2026, não mais na zona de conforto. Nós nos levantamos diante do Senhor, nós erguemos a nossa mão ao céu como rendição ao Senhor. Se você se rende à vontade dEle,
Levanta sua mão para o céu e adora, e adora, e adora, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno do movimento do nosso corpo, Ele é digno das nossas mãos levantadas, Ele é digno das nossas bocas cantando. Vamos adorar o Senhor. Ele nunca mentiu para mim e para você. Ele nunca mentiu. Tudo pode passar e tudo pode mudar. Mas a palavra dele, as promessas dele, aquele passo que ele pediu para dar, vai se cumprir, vai dar resultado. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco, família Alva São Paulo. O Senhor é conosco, individualmente, como família, como igreja. O Senhor é conosco. Tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Se você recebeu do Senhor um start específico nesse tempo de louvor, vem aqui na frente, eu quero orar por você.